Como responder aos principais questionamentos ateus sobre a existência de Deus? Se seu objetivo é participar de um debate, o mais eficaz não é tentar destruir um ateu, porém apresentar argumentos sólidos, respeitosos e bem fundamentados. Muitos ateus são pessoas inteligentes e sinceras em suas convicções, assim como muitos cristãos. Um bom debate busca a verdade, não apenas vencer. Neste vídeo, vamos tratar aqui de alguns questionamentos feitos por ateus e a gente vai responder de maneira simples e objetiva. Ao longo da história, a existência de Deus tem sido debatida por filósofos, cientistas, teólogos e pensadores, embora existam muitas objeções levantadas pelos ateus. Também existem respostas filosóficas e teleológicas que merecem consideração. Vamos aqui sobre o primeiro questionamento que muitos ateus utilizam na internet em debates. Se Deus existe, quem criou Deus? Lembra, isso é muito utilizado em vídeos e também em debates. Vários ateus militantes acabam utilizando esse argumento. Essa é provavelmente a pergunta mais comum. O teísmo cristão não afirma que tudo precisa de uma causa. Afirma que tudo que começa a existir precisa de uma causa, como por exemplo, o universo, o espaço-tempo, matéria e energia. Deus, por definição, é eterno, não teve começo. Se Deus precisasse de um criador, então esse criador precisaria de outro criador, gerando uma regressão infinita. Em algum ponto deve existir uma realidade eterna que não foi criada. A pergunta então não é se existe algo eterno, porém o que é eterno, Deus ou o universo. Não houve um tempo em que Deus não houvesse. Tá. Aliás, vou até fazer um paradoxo aqui. Deus não existe. Deus é. Porque existir, existere do latim, é uma coisa que é tirada da outra. Né? Deus não nasceu. O tempo nasceu. Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Isso é muito não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Outro argumento muito utilizado pelos ateus é: a ciência explicou o universo, então Deus não é necessário. Porém, a ciência explica muitos processos naturais, mas não responde necessariamente porque existe algo em vez de nada. A ciência pode estudar como o universo funciona, mas a questão da origem última da existência continua sendo uma questão filosófica. Mesmo que a ciência descubra todos os mecanismos do universo, ainda permaneceria a pergunta: por que essas leis existem? Teilhard de Chardin dizia que a gente só fala de Deus o que ele não é. Porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil, né? Ele não pode passar pelo método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico, laboratorial, experiencial, tem que ser algo alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento. Exatamente. Né? Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento, se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é esse Deus que o meu doutorado em teologia, mas não é doutorado em Deus. Eu vou ficar a vida toda e não vou conseguir falar com ele nada. O Deus revelatus foi aquele que se diminuiu
para entrar na minha dimensão e se tornar compreensível por mim, só que com um risco. Aí eu conto uma parábolazinha para você. Tinha um camarada que tinha um aquário cheio de peixes do mar. Ele tirava o sal da água, colocava o sal, cuidava direitinho, mas os peixes fugiam dele. Ele falou, pô, caramba, eu gasto um dinheirão com esses peixes, eles caem fora. O que ele falou, vocês têm medo de você porque você parece Deus. Tá, e o que eu faço então para eles saberem quanto eu me preocupo com eles? Só tem um jeito. Vira peixe. Vira peixe. Só que o dia que você virar peixe também, eles podem te rejeitar, porque você está muito parecido com eles. Então, Deus se diminuiu. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus abscônditus, eu só posso dizer, ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede, porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então seria mais correto falar, Deus é. Eu não aceito dizer que ele é o universo, por isso que eu não vou no Deus de Baruch Spinoza, porque eu caio no panteísmo. E o panteísmo é complicado, porque vou lembrar um filósofo aqui que fala que é o sentido de um sistema delimitado, fechado, embora o universo é fechado, eu sei que tem essa discussão, tem que estar fora desse sistema. Por exemplo, um livro de física. O sentido do livro de física não está no livro de física, está no que acontece fora do livro de física. Todo o sentido de algo delimitado tem que estar fora dele. Isso vale para 100% do que você conhece. Se o universo tem sentido, esse significado tem que estar fora dele. Para estar fora do universo, eu só tenho duas explicações. Ou existe algo acima do universo, ou o universo não tem sentido. Agora, esse algo acima do universo, que na minha opinião existe, ele não pode ser delimitado por tempo, espaço, etc. Daí que eu vou para um outro capítulo para falar, tá bom, eu até admito a existência da causa primeira desse ser, mas como é que você pode falar que essa causa primeira é o Deus da Bíblia, e não o Deus do Tao Te Ching, e não o Deus do Bhagavad Gita? Aí já seria um outro capítulo, mas num primeiro momento é só isso, porque na academia eu não vou levar laboratorialmente a prova de que... Porque mesmo nas outras áreas, como é que eu vou provar laboratorialmente que Jesus morreu crucificado? Outro argumento é que o Big Bang prova que Deus não existe, segundo os ateus. Na realidade, o Big Bang não foi criado para refutar Deus. O que essa teoria sugere é que o universo teve um começo. Curiosamente, isso está mais próximo da visão teísta do que da antiga ideia materialista de universo eterno. Se o universo teve um início, surge a questão: o que causou este início? Se Deus de fato existir do modo como a Bíblia o revela, ou como ele se revela na Bíblia para corrigir, então fica tranquilo que ainda que você esteja morto, você viverá. Você está entendendo? Agora, eu tenho uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo, ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja, ele não pode nem pensar, nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele nem existe. Que é existere, significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tenho nem como imaginar Deus. Você tá entendendo? Qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é, porque o que ele é ninguém sabe. Eu preciso desse Deus supremo para fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu tô falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. É um ser humano deificado. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus, caramba, eu falei da minha depressão, acho que já tá na hora de eu entrar nesse assunto. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus. Mas como é que você pode abraçar o transcendente? Como é que a eternidade pode caber no meu coração? Ele é tão grandioso. Aí eu descobri uma coisa. O Martinho Lutero dizia o seguinte: os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus é tão grandioso que ele usa uma máscara para se revelar. Porque a maneira de Deus se mostrar é se escondendo. Então, de novo, vou contar outra historinha. Um camarada tinha um aquário com aqueles peixes com água salgada do mar. E toda hora que ele ia colocar a comida ali, os peixes fugiam dele. Mas que saco, eu gasto um dinheirão e tudo. Aí o colega falou: só tem um jeito desses peixes não fugirem, eles têm com medo de ser muito grande pra eles. Ele falou: qual que é o jeito? Ele falou assim: se você virar peixe e entrar aí dentro. Deus se encarnou
O Evangelho de João começa... O grego é muito lindo, não é para exibir, né? João fala assim, Enarren hologos, kai hologos en prostonteon. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é Deus em forma humana, de uma maneira que eu possa abraçá-lo. Paulo fala que ele se esvaziou, kenosis. Então, embora ele ainda tenha toda a plenitude da divindade no corpo dele, ele é tátil. E ele deixou as marcas dele na história. E vem a arqueologia. Eu fui lá, eu vejo as coisas. Ele passou na história, ele deixou o testemunho, o rastro dele ficou aqui. Outro argumento utilizado pelos ateístas é: se Deus é bom, porque existe o sofrimento. Esse é um dos argumentos mais difíceis e emocionais. O cristianismo ensina que Deus criou seres humanos com livre-arbítrio. Grande parte do sofrimento humano decorre das escolhas erradas feitas pelas pessoas. Além disso, a Bíblia não apresenta um Deus distante do sofrimento. Ela apresenta um Deus que entrou na história através de Jesus Cristo e sofreu junto com a humanidade. A cruz não elimina todas as perguntas sobre a dor, mas mostra que Deus não é indiferente a ela. Quinto argumento ateísta: não existe evidências de Deus. A resposta depende do que se entende por evidência. Esse argumento é muito utilizado por ateus, mas é fácil de refutar. Existem evidências filosóficas, históricas e morais, frequentemente apresentadas pelos teístas. A existência do universo, o ajuste fino das constantes da natureza, a existência de leis morais objetivas, o surgimento da consciência, o testemunho histórico da ressurreição de Jesus Cristo. Nenhuma dessas evidências força alguém a acreditar, mas elas são consideradas por muitos estudiosos como indícios razoáveis da existência de Deus. Sexto argumento: a religião causa guerras. Muitas guerras foram travadas em nome da religião, mas também foram travadas em nome da política, do nacionalismo, do poder e de ideologias seculares. O fato de pessoas cometerem crimes usando uma crença não determina se essa crença é verdadeira ou falsa. A questão principal continua sendo: Deus existe ou não? Sétimo argumento dos ateus: a moral pode existir sem Deus. Os ateus frequentemente argumentam que é possível ser uma pessoa moral sem acreditar em Deus. Muitos cristãos concordam com isso. A questão não é se um ateu pode agir moralmente. A questão é qual é o fundamento objetivo da moralidade. Se o universo é apenas matéria e energia sem propósito, por que certas ações seriam objetivamente certas ou erradas? O teísmo, que são, no caso, a crença em Deus, argumenta que os valores morais refletem a natureza de Deus. Olha, a oração que um ateu pode fazer sinceramente é: Senhor, que Tu existas. Porque, cara, vamos abrir o jogo aqui, eu não quero pregar pra ninguém não, mas se Deus existir, Igor, é a melhor coisa desse mundo, cara. Eu também acho. Você tá entendendo? Se ele existir como eu tô pensando que é pela Bíblia, porque imagina um dia que não vai ter mais, eu não vou mais ter que conjugar criança e leucemia na mesma frase. Você entendeu? Você sabe que as suas filhas vão viver pra sempre. Agora, se esse Deus não existe, vamos botar as cartas na mesa? Por mais que o pessoal tenha, eu estou muito bem resolvido com a minha descrença, eu não tenho medo se Deus não existir. Tá bom, recebe uma notícia de câncer da sua filha, eu quero ver onde é que está essa sua autoconfiança. Vai por água abaixo, você tá entendendo? Recebe o laudo que a sua filhinha única está com leucemia. Eu quero ver essa sua confiança. Vamos abrir o jogo. Se Deus não existe, aí eu concordo com Fernando Pessoa. O que é o ser humano? Senão besta fera, cadáver adiado que procria. Então essas filhas lindas que você tem, um dia vai virar pó da terra, vai envelhecer, morrer, ou você vai morrer antes, ou sua esposa antes, alguém vai deixá-las. Sabe, ontem mesmo eu perdi um pastor amigo meu, está sendo velado hoje lá no NASP, enquanto eu não estou aqui. Isso é triste, e tem algo em nós
que não quer isso. Se tudo fosse natural, se tudo faz parte da evolução, era para nós já estarmos acostumados com a morte, com o sofrimento, porque não tem Deus, não tem projeto, não tem nada, tudo é bobagem que ele está falando aqui. Vamos acostumar com a morte. Para que você chora? Ah, não, é a lei da sobrevivência. De onde que vem essa lei da sobrevivência? Sabe? Vamos acostumar com a morte, vamos transar e beber, porque vamos morrer mesmo e acabou. É só isso. E acabou. Agora, olha que curioso. Nós, às vezes, queremos muitas certezas. E nós nos portamos como pássaros numa gaiola. O passarinho na gaiola, ele vive num mundo de certezas. Porque na gaiola, ele não precisa caçar a comida dele, porque todo dia o dono coloca alpiste ali. Ele não precisa se jogar no ar com aquele imensidão embaixo, porque ele tá no puleiro ali, é só pular do puleiro para cima, né? A gaiola, se fizer frio, alguém vai lá e cobra a gaiola. Se fizer chuva, alguém cobra a gaiola. No outro dia ele acorda e já tá o dono lá. E ele fica na gaiola cantando. Só que aquele passarinho, por instinto, ele fica olhando lá para fora, as nuvens, e tem alguma coisa nele que o atrai para a nuvem. Ele quer ir, ele não sabe de onde que é isso, que ele é um pássaro. É como as tartaruguinhas do mar, que elas já eclodem lá no Projeto Tamar, já vai tudo pra aguinha. Parece que tem algo que fala assim, olha, o seu lugar não é na gaiola. Mas onde é que é meu lugar? É lá no céu. Mas lá eu não vou ter alpiste, eu vou ter que procurar um alpiste, eu não tenho certeza se eu vou ter. Lá eu não vou ter certeza. Lá eu vou ter que ficar na imensidão. Ai, eu não vou ter certeza de nada lá. Bruno, me dá só, Paulo. Não vou ter certeza de nada lá. Mas eu queria tanto estar lá. Mas como eu não tenho certeza de nada lá, eu prefiro ficar dentro da gaiola. Obrigado. E ele canta todo dia triste, convencido de que a gaiola é tudo que ele tem, mas o coração dele está pedindo para voar. Nós somos como o pássaro na gaiola, nós somos como as tartaruguinhas do Projeto Tamar. Nós eclodimos do ovo procurando uma praia que muitos ateus insistem que não existe. Nós somos como pássaros cheios de certezas na nossa gaiola científica. Não, aqui eu consigo mensurar, porque que o alpiste, eu sei, a quantidade é tal, ele está ali, o alpiste vai chegar todo dia essa hora, mas tem algo em mim que pede: Senhor, pelo amor de Deus, que tu existas, porque eu não quero perder minha filha para o câncer. Outro argumento ateísta é que eles dizem que a fé acredita sem evidências. A fé bíblica não apresenta como crença cega. Na Bíblia, a fé é confiança baseada em razões e evidências. Quando o cristão confia em Deus, ele normalmente faz isso porque considera haver motivos suficientes para essa confiança. Quando eu falei assim, o Deus que eu creio não é o Deus dos escândalos, porque Paulo falou, nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas quando ele falou escândalo para os judeus, no sentido que os judeus se escandalizavam com aquilo que quebrava, não que Deus seja escandaloso. Entendi. Ou seja, nenhum argumento isolado prova a Deus de forma absoluta. Porém, quando observamos a origem do universo, a existência da consciência, a moralidade objetiva, o ajuste fino da natureza e a pessoa de Jesus Cristo, muitos concluem que a existência de Deus oferece uma explicação mais coerente para a realidade. Pode perceber que a crença em Deus é majoritária. Naturalmente, todo ser humano acredita em Deus. Apenas os ateus, porque se decepcionaram ou aconteceu alguma coisa trágica, eles acabam abandonando a fé. Mas a fé cristã não se baseia apenas em sentimentos, ela também se apoia em argumentos filosóficos, históricos e espirituais que continuam sendo debatidos seriamente há séculos. O objetivo de um debate não deve ser humilhar quem pensa diferente, porém buscar honestamente a verdade. Uma dica importante para debate: faça uma pergunta também, por exemplo. Vou fazer aqui algumas perguntas e questionamentos que os ateus poderiam responder. Se você é ateu, pode responder aqui abaixo. Se não existe Deus, qual é a origem última do universo? Tem como responder isso? Porque existe algo em vez do nada? A vida seria sem propósito? Se tudo é resultado de processos cegos da natureza, por que devemos confiar que nossa razão produz verdades? Outra sobre a racionalidade humana. Se nós, seres humanos, e as demais espécies de macacos, descendemos e viemos do mesmo ancestral comum, por que só nós, seres humanos, homem e mulher,
temos a racionalidade, no caso muito diferente dos macacos, das outras espécies, das variadas espécies de macacos, porque eles se parecem mais com os outros animais na questão da racionalidade. Só o homem, a mulher, o ser humano que tem a questão da racionalidade total e perfeita. Geralmente os outros animais são muito parecidos nessa questão. Só o ser humano que evoluiu a esse estado e os outros animais não. Outra questão, se a moral é apenas produto da evolução, por que genocídio, abusos, escravidão seriam objetivamente errados? Essas perguntas não encerram a discussão, mas ajudam a explorar os fundamentos filosóficos das diferentes visões de mundo. Bom, amigos e amados cristãos e amados ateus, chegamos ao final do vídeo. Que você possa refletir sobre esse assunto que a gente trouxe aqui neste vídeo, mas esse canal trata bastante desses assuntos. A gente fala bastante sobre apologética cristã. Então não perde tempo, se inscreve no nosso canal e vem assistir os outros vídeos que a gente trata de diversos assuntos e debate, no caso responde a diversos questionamentos de ateus militantes aqui da internet. Muitos ateus, eles fazem seus questionamentos, colocam em prática a sua linha de raciocínio e a gente aqui assiste o vídeo, observa e responde. Então não perde tempo e se inscreve no nosso canal e vem visitar, fazer um exame, no caso, no nosso canal, verificar os vídeos e assistir um por um para tirar dúvidas sobre essa questão do ateísmo, que infelizmente o ateísmo vem crescendo. Porém, se você, no caso, estudar um pouco, questionar, pois muitas pessoas que se tornam ateias, elas acabam questionando demais a religião e o evangelho, mas depois que se tornam ateias, elas se fecham e não questionam mais o ateísmo, ficam mergulhadas no absurdo do ateísmo. Que você possa refletir sobre isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.